Xenofobia na África do Sul. Ultimato de grupos radicais prevê paralisação até 4 de maio caso imigrantes continuem no país. Várias cidades da África do Sul têm registrado episódios de xenofobia com ações promovidas por grupos radicais que defendem a expulsão de imigrantes africanos sob o argumento de que o país pertence apenas aos sul-africanos. A situação tem gerado apreensão entre comunidades estrangeiras e autoridades locais num contexto de crescente tensão social. De acordo com o site Capitão, etc., uma paralisação nacional prevista para 4 de maio tem vindo a ganhar visibilidade nas redes sociais. O protesto, divulgado sob o slogan Mande o estrangeiro para casa, poderá mobilizar participantes em cidades como Cidade do Cabo, Joanesburgo, Pretória e Durban, levando preocupações sobre o impacto na segurança pública, na economia e no cotidiano das populações. Nesta segunda-feira, a Embaixada de Angola na África do Sul informou que até o momento não há registro oficial de cidadãos angolanos diretamente afetados por atos de violência no âmbito das manifestações e da tensão social registrado nos últimos dias. Ainda assim, as autoridades diplomáticas mantêm acompanhamento da situação. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, ainda aquela situação da África do Sul permanece. E quanto mais o tempo passa, mais vai se alastrar essa situação para outras cidades. Joanesburgo, recentemente a gente já registrou também aí uma enchente, uma manifestação gigantesca, na qual um monte de nativo descamisado, todos vestidos com símbolos nacionais, né, e tradicionais, saíram para as ruas e pedirem para os imigrantes saírem. A matéria diz o seguinte: multidão xenófoba ficam sem camisa durante manifestações violentas em Joanesburgo, exigindo que tanto imigrantes documentados como sem documentos saiam do país. Bom, pessoal, nos comentários nota-se algumas pessoas a prestarem nota de repúdio e outros acabam participando dessa manifestação online. O que é que nós temos aqui, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês também o discurso do presidente Cyril Ramaphosa. Um presidente que o partido dele foi perdendo credibilidade entre os sul-africanos, um partido que vem sendo massacrado pela extrema esquerda daquele país, onde no qual o seu líder foi condenado à prisão, né, o Julius Malema, e nós ainda temos aqui, né, o desacreditar desse presidente que na qual acabou recebendo o país ou permanecendo no país porque está no seu segundo mandato, graças a coligações que o partido dele foi obrigado a fazer para conseguir governar, uma vez que acabaram perdendo muito voto ao decorrer do tempo, certo? Ele veio, chegou, deu um comunicado antes de ontem e basicamente ninguém lhe ouviu. Simplesmente assim, ninguém lhe ouviu. Ninguém ouviu o presidente, porque mesmo depois dele ter proferido um discurso à nação, ainda assim registrou-se naquele país ações de vandalismo, mas mesmo assim as pessoas já terem ciência. Bom, pessoal, eu vou ler aqui a entrevista não, o discurso dele, segundo o jornal que publicou. Acabou de chegar, Cyril Ramaphosa, pessoal, lembrando que esse discurso dele foi há 2 dias atrás, certo? Eu só trouxe aqui agora, vamos lá. Acabou de chegar, Cyril Ramaphosa para sul-africanos xenófobos. Não, abre aspas na verdade, começa com o discurso. Não podemos fazer a lei com as tuas próprias mãos. Não culpe estrangeiro, siga a lei. Cyril Ramaphosa emitiu um aviso direto sobre xenofobia e migração ilegal durante o seu discurso do Dia da Liberdade de 2026 em Bloemfontein. Nunca devemos permitir que as preocupações legítimas das nossas comunidades sobre a imigração ilegal gerem preconceitos para com os nossos semelhantes africanos. Ele sublinhou que as frustrações não devem ser transformadas em violência ou ódio, acrescentando: não devemos permitir que estas preocupações deem origem à xenofobia. Ao mesmo tempo, Ramaphosa confirmou uma postura mais dura do governo, dizendo que as autoridades estão agarrando a migração ilegal e as empresas que empregam trabalhadores sem documentos, né? Ele deixou claro que a aplicação deve permanecer dentro das leis. Não devemos permitir que as pessoas façam a lei pelas suas próprias mãos. Invocando a história, ele lembrou os sul-africanos do papel do continente durante o apartheid, visando: nunca deve ser que nós pisemos a Irmandade Africana que tomou a nossa liberdade possível. Bom, pessoal, a África do Sul, quando passou por tudo aquilo durante mais de 50 anos, recebeu o apoio de muitos países africanos. Inclusive, mesmo após os países africanos ganharem a independência,
a África do Sul ainda assim estava sob o regime duro. E com certeza os países vizinhos acabaram abrigando muitos sul-africanos que decidiram sair do país ou que conseguiram fugir daquele país onde viviam em péssimas condições. E o mundo não esqueceu disso. Algumas embaixadas acabaram fazendo lembrar o povo sul-africano que na qual eles noutrora já precisaram também do abrigo e do aconchego de outros países, certo? Mostrando a irmandade que poderia ter existido até os dias atuais se não fosse essa falta de irmandade por parte dos sul-africanos. Para quem não está entendendo nada do que está se falar aqui, deixa eu contextualizar aqui. Existem mais de 4 vídeos e tem um documentário onde, na qual eu fiz. A África do Sul é um país que basicamente, comparado a outros países africanos, está muito bem de vida. Tem lá indústrias, saneamento básico é melhor do que muitos outros países e lá existe uma oportunidade que pode ser alcançável, principalmente para aqueles que acabam saindo em países totalmente pobres. Para moçambicanos, a África do Sul acaba sendo um refúgio para servir de catapulta noutrora, certo? Tem os zimbabueanos, tem os angolanos que acabam também migrando para lá, trabalhando com aplicativos, porque para quem não sabe, os imigrantes naquele país acabam recebendo os empregos que pagam totalmente mal, mas porque eles não têm escolha, muitos deles acabam estando de forma ilegal, acabam aceitando aquela miséria que lhes é oferecido em troca de trabalho muito duro. Então, essa galera toda vai para lá. Lembrando, pessoal, que tem outros países africanos que acabam enfrentando guerras civis ainda. Como, por exemplo, o Congo Democrático, que acaba importando muitos imigrantes dos países dos outros, certo? Exportando, né? Os países acabam importando imigrantes de lá. E esses caras, realmente, eles saem dos países deles com vontade de querer trabalhar. E os angolanos saem daqui também com vontade de querer trabalhar. Só que aos olhos dos sul-africanos, acaba caindo no âmbito da usurpação. Eles acabam alegando que todos aqueles lugares que hoje em dia são ocupados por imigrantes, quer seja nos empregos, quer seja em empregabilidade de empresas lá, né, nos empreendimentos, as startups, tá, eles alegam que aqueles espaços todos que os imigrantes acabaram ocupando poderá muito bem ser dos sul-africanos. E os sul-africanos também acabam alegando que, graças aos imigrantes, começou a ter um crescimento vertiginoso da delinquência. Eles vieram contribuindo também com degradação da cidade. Existe um monte de alegações. Se a gente olhar, fazer um cálculo mais frio, tem lógica. Mas mesmo assim, a gente acaba vendo que muitos desses sul-africanos recorrem à ilegalidade para conseguirem tirar esses imigrantes do lugar. Lutaram bastante por muito tempo para tirar os imigrantes e nunca conseguiram, porque a polícia de alguma forma protegia os imigrantes, certo? Porque a vida humana não está em negociação. Só que agora parece que saiu do controle, porque mesmo quando começou recentemente, né, no mês de abril, toda essa manifestação, parece que existia um apoio tácito da Polícia Nacional daquele lugar. Até que Cyril Ramaphosa veio à tona, começou a fazer discurso, o governo deu um comunicado oficial, o Ministério do Interior também deu um comunicado oficial. É assim que a polícia começou a agir para proteger, só proteger os imigrantes. E muitos daqueles imigrantes que acabaram ficando fora da jurisdição da Polícia Nacional daquele país, acabaram caindo na mão desses radicais que configuram ser uma sociedade civil, que se juntaram com outros grupos já totalmente formados, como a Operação do Dula, que tem como principal lema tirar todos os imigrantes do país. E agora eles acabam dizendo que até dia 4, se não tiver, por exemplo, uma resposta eficiente do governo, na qual eles conseguem ver o escoamento de todos os imigrantes fora do país, eles vão atrás de imigrantes legais e imigrantes ilegais para assim ser expurgado, segundo eles. A situação que acontece é essa. O governo angolano, com certeza, como eu tiver lido aqui, já se pronunciou, disse que iria prestar ajuda para todo angolano que estiver em risco, mas até agora não existe nenhum angolano lá em risco. Parece verdade, mas não. Temos vídeos de uma moça angolana que acabou saindo de lá expressa. Tudo isso porque tudo isso porque os nacionais, aqueles que fazem parte daquele grupo que querem expulsar os imigrantes, entraram na cidade dela, certo? Bom, pessoal, afinal de contas, onde é que eles estão conseguindo encontrar os imigrantes, legais e não legais, para ser expulsos de uma forma agressiva, fazer a justiça por mão própria? Na verdade, não é justiça nenhuma, certo? Encontram eles
nas próprias casas, entram no subúrbio, já chegaram a entrar em algumas cidades totalmente organizadas para conseguirem subtrair o imigrante daquela cidade. Eles foram dentro dos órgãos públicos, como hospitais, para remover todo doente imigrante que está naquela jurisdição. Então, pessoal, é um complexo de manifestação que só acaba afetando diretamente, no caso dos imigrantes. Indiretamente acaba afetando o governo sul-africano. Porque tudo aquilo que Donald Trump foi dizendo há 2 anos atrás configura-se real. Porque imagina, pessoal, há 2 anos atrás, nós vimos Donald Trump a recolher todo sul-africano branco que sofria na mão dos sul-africanos negros e na mão do governo, certo? Só que esses sul-africanos foram lá para os Estados Unidos da América, só que neste ano eles voltaram. Acho que 80% deles voltaram, alegando que lá não se sentem em casa e provavelmente a necessidade de voltar é porque a África do Sul é a casa deles. Então lá voltaram. Só que quando eles voltam, começa mais uma outra confusão. Tudo isso porque muitas das coisas que eles deixaram aqui nas mãos de algumas pessoas, constatou-se que não é, que parece que foi invadido ou alguma coisa saiu do lugar. E com essa desestabilização interna social daquele país, acaba alavancando mais a briga em certas cidades que são dominadas por sul-africanos brancos e que não querem entrada de nenhum sul-africanos preto. Pessoal, tem pessoas que estão a pegar até armas. Então, a África do Sul vem enfrentando este tipo de problemas sociais desde muito tempo, não é novidade. E com certeza, os países africanos acreditam e confiam na África do Sul o suficiente para resolver esse problema internamente. Porque a África do Sul, ou o Estado da África do Sul, tem experiência em situações como essa. Daqui a pouco isso vai cessar. Porque se formos fazer um inquérito histórico, já aconteceu isso noutrora. A qualquer momento os imigrantes vão poder andar torta direita lá na África do Sul. É bem provável que agora o aparelho que cuida da legalização de imigrantes vai trabalhar com mais eficiência para conseguir filtrar melhor quem entra e quem não entra no país. E o tempo vai. Cedo ou tarde vamos ver que isso voltou na tona. Sempre que existe uma crise de emprego, isso acontece. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Inscreva no canal, atenção às indicações. Nos vemos na próxima. Tchau.